Muito bom dia, queridos irmãos e amigos, que a paz e a maravilhosa graça de Cristo Jesus esteja com vocês. Para a nossa meditação desta manhã, eu gostaria de falar acerca do tema Quando o Senhor é conosco. E o texto que eu gostaria de tomar como base está no livro de Esther, capítulo 7, versículo 10. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Queridos, todos nós sabemos que existem situações na nossa vida que parecem tão agigantadas, terríveis e intensas que imprimem medo, pavor e insegurança ao nosso coração. Diante de grandes perigos, somos tentados a paralisarmos de medo e acharmos que ali chegou o nosso fim. Mas a grande verdade, queridos, é que a nossa vida está debaixo da providência de Deus. Que nada vai nos acontecer se não for com a permissão de Deus. E o livro de Esther nos conta uma história que confirma isso perfeitamente. Nos dias do rei Assuero, o Assuero que dominou desde a Índia até a Etiópia sobre 107 províncias, havia um judeu chamado Mordecai, um homem piedoso que, dentre outros feitos, havia criado a sua sobrinha Hadassa como filha, porque os pais da mesma haviam perecido. O rei Assuero, então, naqueles dias, resolveu fazer um grande banquete e convidou a sua rainha para que comparecesse, pois era mulher muito formosa e ele desejava apresentá-la aos convidados que estavam ali durante aqueles meses de banquete. A mulher recusou-se a ir. O rei, tomando conselho com os seus sábios, resolveu despedi-la, resolveu abandoná-la e então empreender um grande concurso em toda a Pérsia para eleger uma nova rainha. Pela providência de Deus, esta nova rainha eleita foi a jovem Esther. Esther, então, de escrava, sobe ao posto de rainha, mas, orientada pelo seu tio Mordecai, ela não revela sua origem ao rei Assuero. Mas havia também, dentre os personagens centrais desta história, um homem chamado Amã. Amã era um homem valente, de guerra, mas extremamente ambicioso. Ele queria a todo custo ter o sucesso. Ele queria ser ovacionado pelas multidões. Ele desejava ser celebrado, adorado e bendito por todos. E então, quando ele passava em sua montaria, era ordem que todas as pessoas se curvassem diante dele. Ele era o segundo homem. Depois do rei, ele era o maior ali naquele reino. Extremamente honrado, extremamente estimado pela força da sua posição militar e política. Mas Mordecai era um judeu piedoso e ele não se curvaria diante de homem algum, porque ele adorava apenas a Deus. Quando Amã percebe a rejeição de Mordecai em curvar-se perante ele, ele se vê perplexo, tomado de ódio e quer a todo custo quebrar esse homem. E então ele traça um plano maligno. Ele faz com que o rei assine um decreto, marque um decreto, aonde todos os judeus seriam mortos dali a alguns dias. E ele próprio, angustiado com a insistência de Mordecai em honrar ao seu Deus, ele resolve também que vai tirar a vida desse homem. E para isso ele manda construir uma forca
com 25 metros de altura, para nessa forca colocar o judeu Mordecai. Mordecai descobre do plano deste homem de fazer esse desatino. E ele então procura a Esther para dizer que ela interceda pelo povo junto ao rei. E que ele próprio acredita que para essa conjuntura foi que Deus a elevou à posição de rainha. Abrindo um rápido parêntese aqui, antes desse período, alguns eunucos conspiraram contra o rei. Mordecai descobriu a conspirata, denunciou os eunucos, foi confirmada a história e ele assim salvou a vida do rei. Você vai entender por que estou inserindo esse parêntese. Quando Amã decide enforcar Mordecai, na mesma noite em que ele toma essa decisão, o rei Assuero tem uma insônia. E angustiado porque não conseguia dormir, ele pede o livro das crônicas do seu povo para ler. E ali ele lê a história deste feito de Mordecai que salvou sua vida. Então ele pergunta aos seus o que foi feito para honrar a esse homem. E eles disseram: nada foi feito para honrá-lo. Nesse exato momento, Amã chega para pedir ao rei permissão para enforcar Mordecai. Mas antes que Amã diga qualquer coisa, o rei lhe pergunta: o que eu devo fazer ao homem que eu desejo honrar? Amã, achando que se tratava dele, aconselhou que o homem fosse vestido de púrpura, de roupas finas, montado no cavalo real, com as vestes reais, e fosse conduzido por toda aquela cidade, por toda a cidadela de Suzã, e alguém gritando: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Ironicamente, o rei olha para Amã, sem conhecer os seus planos, mas debaixo da providência de Deus, e diz: faça assim com o judeu Mordecai. E Amã, naquele dia, monta esse judeu no cavalo, ele é vestido com as vestes reais, e o próprio homem, Amã, que deseja enforcá-lo naquela forca de 25 metros, anda pelas ruas puxando e gritando: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Esther traça um plano, um banquete, convida o rei Assuero e Amã. Amã acha que será prestigiado. E então, naquele banquete, o rei diz: o que você quer, Esther? Eu te darei o que quiser. Ela então quer que o rei salve a vida do seu povo, porque estão tentando contra ela e o seu povo. O rei pergunta: quem é esse mal que está fazendo isso? Esther revela que é Amã. O rei fica enfurecido e ele sai por uns instantes da sala do banquete. Amã se levanta para interceder por sua própria vida, mas ele tropeça e cai sobre o divã onde Esther está. Quando o rei entra na sala, Amã está sobre a rainha. E o rei diz: será que você quer forçar a rainha na minha presença? Guardas, levem-no daqui. E Amã foi enforcado na forca que ele tinha preparado para Mordecai. O rei emite novo decreto, dizendo que todos os judeus se levantem, peguem armas e se defendam. E naquele dia o povo judeu foi liberto pela providência do Senhor. Essa história, ela nos mostra que quando Deus é conosco, não há por que temer. Ele move mundos e fundos. Ele move todas as circunstâncias para nos abençoar, nos livrar e nos honrar. Diante dos seus grandes perigos,
A única coisa que eu posso te dizer nesta manhã é que você confie em Deus. Ele é quem guarda a sua vida. Ore a Ele, dependa dEle, consagre-se a Ele. E eu tenho certeza que Ele guardará a sua vida. Sua vida teve dia de nascer e terá dia de partir. Você não morrerá um minuto antes ou um minuto depois do que Deus preparou para você morrer. E sua vida tem um propósito de existir. Valorize sua vida e confie ela totalmente nas mãos de Deus. Porque Deus é aquele que, quando está conosco, Ele nos defende, ainda que o inimigo seja perverso, forte e maligno. Mas se Deus está conosco, quem estará contra nós? Deus te guarde. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra maravilhosa, porque o Senhor nos tem sustentado de forma preciosa e nos tem guardado. Obrigado, Senhor, porque se o Senhor está conosco, não há o que temermos. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E até a próxima devocional, se Ele assim permitir.